Bom dia, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 15 de novembro. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje vamos falar sobre o Windows 11 para ARM finalmente ganhando o seu ISO próprio. Tem também o lançamento do Final Cut Pro 11 pela Apple depois de tantos anos. E alguns AirPods Pro foram hackeados lá na Índia. Vou explicar para vocês como eles conseguiram fazer essa gambiarra. Tem também o lançamento de uma música por Mark Zuckerberg. E claro, vai ter dicas de série, afinal, sextou com feriado, né, galera? Então se ajeita aí, se estiver descansando no feriado, provavelmente você está ouvindo esse programa mais tarde. Então relaxa aí e bora girar! Antes de começar as notícias, aquela dica de Black Friday, porque se você quer dominar as principais tecnologias, as mais inovadoras do mercado e ainda ter a possibilidade de acessar os salários mais altos do mundo tech, fica de olho na Black Friday da DIO. É uma oportunidade para você ter uma assinatura vitalícia a mais de 1.750 cursos, bootcamps, projetos e formações que te levam do zero ao especialista. Para vocês terem uma ideia, são mais de 700 cursos na área de tecnologia, mais de 50 formações profissionais exclusivas, mais de 200 projetos para você ganhar experiência na prática e já são mais de 10 mil contratados pela DIO. Novos usuários vão ter 60% de desconto nessa assinatura vitalícia, enquanto já assinantes podem ter 75% de desconto. Então aproveita essa oportunidade, link na descrição do vídeo. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, vai aparecer um QR Code na tela. Não diga que eu não avisei, porque tá acabando, hein? A Microsoft finalmente liberou o download da ISO do Windows 11 para dispositivos ARM. A novidade é importante não só para usuários aí de dispositivos com chips Snapdragon, por exemplo, por facilitar a reparação do sistema, como também para os entusiastas e desenvolvedores, o que pode ajudar aí, no final das contas, a expandir esse sistema. É comum que os entusiastas da tecnologia gostem de instalar ali o Windows do zero quando tem um PC novo, por exemplo, e eles usam para isso uma imagem ISO direto da Microsoft, ou um arquivo ISO, como você quiser chamar, que não tem nenhum bloatware, nenhum pacote de nenhum programa de gerenciamento de driver ou qualquer coisa do tipo que tenha sido elaborado e colocado ali pela fabricante. Só que isso não era uma opção para a versão mais especializada do Windows, ou seja, para os dispositivos com Snapdragon X, Snapdragon X Elite, ou seja, processadores ARM. Só que agora, finalmente, a Microsoft disponibilizou esse arquivo ISO para esses dispositivos. E agora é só baixá-lo diretamente do site da própria Microsoft para configurar uma reinstalação direta ou criar ali uma unidade flash inicializável para outro dispositivo, por exemplo. É importante lembrar que o Snapdragon X, Snapdragon X, tem uma série de variáveis de hardware aí que não são as mesmas do x86, por exemplo. Então você fique de olho se você for fazer isso, porque você vai precisar ter que dar uma olhadinha se você tem tudo que você precisa ali no Windows Update. Talvez você precise de uma conexão Ethernet ou até dos chamados Sneakernets, quem lembra aí? Enfim, você precisa usar mídias físicas para fazer ali para carregar algum tipo de driver, por exemplo, fazer alguma coisa manual para essa máquina. Mas é importante dizer também que a própria Microsoft oferece um suporte para dispositivos equipados com os processadores Snapdragon X da Qualcomm. O que até muita gente estava se perguntando por que demorou tanto para lançar essa ISO, já que a parceria das duas é tão grande e tão importante, né? O Google anunciou o lançamento oficial do aplicativo Gemini para iPhones. Ele está disponível para download gratuito em 35 idiomas, incluindo o nosso português, lá na App Store. Antes, o Gemini estava acessível apenas via aplicativo do Google no iOS ou a partir de um navegador. Agora, com o aplicativo do Gemini, a experiência vai ficar muito mais simplificada. Lembrando que ele também vai dar acesso ao Gemini Live, que eu já demonstrei para vocês em alguns vídeos, que é basicamente aquela opção conversacional do Gemini do Google. Ela permite conversas naturais e fluidas com o assistente pessoal de inteligência artificial em 12 idiomas, agora incluindo também o nosso português. E como uma boa assistente virtual, ela pode te ajudar a melhorar seus textos, a gerar imagens, enfim, uma série de coisas que a gente já falou. A novidade mesmo é que agora o aplicativo está disponível para iPhone.
E se você gosta de usar o Threads da Meta para fazer suas publicações, para engajar ali em algumas histórias, porque ele não tem publicidade, isso pode mudar em 2025, conforme esperado, né? Afinal, nenhuma almoço é de graça. De acordo com o site The Information, a Meta planeja introduzir anúncios no Threads já no começo do próximo ano e citou aí 3 pessoas com conhecimento direto desses planos como fonte. Lembrando que o Threads atingiu 275 milhões de usuários ativos mensais, de acordo com Mark Zuckerberg, no mês passado, indicando aí seu rápido crescimento. Ainda de acordo com The Information, a Meta está planejando permitir que um pequeno número de anunciantes crie e publique anúncios no aplicativo já a partir de janeiro de 2025. Mas vale lembrar que em outubro, a CFO, a chefona financeira da Meta, a Susan Li, disse que a Meta não espera que o Threads seja um impulsionador significativo de receitas em 2025. Ela também disse na ocasião que a empresa planeja introduzir mais recursos no aplicativo. E aí eu trago aspas de um porta-voz da Meta sobre essa possibilidade de inserção de anúncios no Threads. Como nossa prioridade é criar valor para o consumidor antes de tudo, não há anúncios ou recursos de monetização atualmente no Threads. Veja bem, atualmente. No próximo ano, eles não garantem nada. Inclusive, isso pode ser bem interessante, pode atrair uma série de anunciantes que fugiram lá do X, do X, do ex-Twitter, do Elon Musk. A gente já falou sobre isso também, dessa debandada de anunciantes dessa plataforma. Pode ser que eles busquem aí o Threads. Vamos acompanhar. Mais de 10 anos depois do lançamento do Final Cut Pro X, Pro 10, como você quiser chamar, o software de edição de vídeo da Apple, temos uma novidade. Finalmente, um update, o lançamento do Final Cut Pro 11. Na versão para Mac, a atualização inclui novas ferramentas de inteligência artificial, incluindo a capacidade de gerar legendas automaticamente que todo mundo tanto gosta. Tem também recursos de edição de vídeo espacial para quem quiser criar vídeos para o Apple Vision Pro e um conjunto de melhorias no fluxo de trabalho do usuário. Quem já pôde testar, traz aí alguns destaques, incluindo o Magnetic Mask, que basicamente faz com que, com um clique apenas, você consiga isolar um assunto, tipo uma pessoa, um carro, o que você quiser, do restante ali, do fundo, e aplicar diferentes ajustes de cor a essa parte do vídeo. Já a legenda usa aí um modelo de linguagem treinado pela própria Apple e todo o processo acontece localmente no dispositivo, sem enviar informações para a nuvem, de acordo com o pessoal do The Verge. O Final Cut Pro para iPad e o Final Cut Camera também estão recebendo algumas atualizações, tá? A nova versão do Final Cut Pro para os Macs custa R$ 1.500 para os novos usuários e o update, a atualização é gratuita para quem já é assinante. Já o Final Cut Pro para iPads e o Final Cut Camera podem ser baixados gratuitamente. O Final Cut Pro 11 para Macs requer minimamente o sistema operacional macOS 14.6, 8 GB de memória, 16 são recomendados, tá? E 6 GB de espaço em disco disponível. Já a versão para iPad necessita aí de um chip M1 para poder funcionar muito bem, a partir de um chip M1, né? Ou algo mais recente. Já o Final Cut Camera requer iPhones ou iPads com iOS ou iPadOS 17.6 ou posterior. E uma galera lá na Índia que conseguiu hackear os novos AirPods Pro usando uma gaiola de Faraday improvisada e um forno de micro-ondas. Ninguém fala forno de micro-ondas, eu acho, né? Mas vocês entenderam. Tudo começou quando o indiano comprou lá os seus novos AirPods Pro 2, na verdade não para ele, mas para sua avó que tem deficiência auditiva usar aquele novo recurso em que ele vira um aparelho auditivo. E aí ele descobriu que esse recurso é bloqueado geograficamente lá na Índia devido a restrições regulatórias. A gente sabe que existem várias restrições, principalmente relacionadas a questões de saúde, de relógios, nesse caso especificamente do fone de ouvido, que depende da aprovação de cada país. Só que em vez de desistir, ele se juntou com outros colegas aí, vamos chamar da guilda de entusiastas da tecnologia, da Language Point. E eles usaram uma gaiola de Faraday e um micro-ondas para falsificar a localização e desbloquear o recurso de aparelho auditivo nos fones de ouvido. Eles tentaram falsificar ali, né, jogar para outro lugar a localização do IP do iPad que estava sendo usado para configurar os fones de ouvido, mas ele continuava sabendo que ele estava na Índia e não liberava essa função de jeito nenhum, porque ele ainda usava ali o SSD, que é o identificador de conjunto de serviços, e os endereços MAC que os roteadores ao redor deles transmitiam para determinar a sua localização.
O que eles fizeram então? Colocaram o tal do iPad e uma placa ESP32 em uma gaiola de Faraday improvisada, que é basicamente uma caixa de papelão forrada com papel alumínio. Então colocaram em cima de um micro-ondas ligado a toda a potência para sobrecarregar e bloquear quaisquer sinais de Wi-Fi na vizinhança mais próxima ali entre eles. Depois eles executaram um script em um MacBook que instruiu o iPad a reiniciar e ligar a sua antena Wi-Fi 5 minutos depois disso. Depois de algumas tentativas, deu tudo certo e a rede mostrava que o aparelho estava lá nos Estados Unidos, para onde eles tinham direcionado, e o serviço funcionou. E aí, pra que uma gambiarra dessa, né? Primeiro, porque eles queriam, estavam ali provavelmente com tempo livre. E segundo, que ele queria muito usar esse recurso como um aparelho auditivo, porque lá é muito caro. Tenho aqui alguns dados, né, do pessoal do Tom's Hardware, dizendo que eles custam lá na Índia, aparelhos auditivos, aproximadamente R$ 3.400 até R$ 54.000, o equivalente a esse valor em reais, no caso, né? Ficando ali fora do alcance financeiro da maioria dos usuários. Por outro lado, os AirPods Pro 2 custam cerca de R$ 1.800 na conversão direta, o que torna ele mais acessível para esse caso. Não repitam isso em casa. Como estamos no feriado, trago uma notícia pra gente bater um papo aqui. É uma notícia? Você gostaria de saber? Não sei, mas vamos pro lado do entretenimento. Eu não sei se é um bilionário com muito tempo livre ou o último romântico, mas Mark Zuckerberg lançou uma música no Spotify. E provavelmente você conhece essa música, que ela chama Get Low e é do Lil Jon. Só que assim, ela é bem antiga, tocou muito por... Não vou falar a minha idade, mas tocou muito por aí. Enfim, acontece que agora Mark Zuckerberg se juntou com o T-Pain para lançar uma versão. Na verdade, não foi Zuckerberg, foi o seu alter ego, o Z-Pain. Eles transformaram a música, que é super animada, em uma versão mais lenta, praticamente um acústico ali no violão. Só que aí existe uma... Por isso que eu falei do último romântico, porque existe uma motivação por trás disso e o próprio Zuckerberg explicou, e eu vou trazer aqui exatamente o que ele postou lá no Instagram. Get Low estava tocando quando conheci a Priscila, que no caso é a esposa dele, numa festa de faculdade. Então todos os anos ouvimos isso no nosso aniversário de namoro. Este ano trabalhei com o T-Pain na nossa própria versão desta obra-prima lírica. E é isso. Quero que vocês opinem. Bilionário com tempo livre e boas amizades ou último romântico? E depois dessa, vou deixar uma dica de série. É um drama tranquilinho, um drama bem gostoso de assistir, na verdade, que chama Shrinking, ou Terapia Sem Filtro em português. Ele é de 2023, é uma série de 2023 que acabou de ganhar a segunda temporada lá na Apple TV+. É bem gostosinho, bem tranquilo. Pensei em fazer uma outra indicação, mas era muito pesada. Acho que com o feriado, essa é mais tranquilinha. E a gente tem no elenco Jason Segel e também o Harrison Ford. Basicamente, conta a história ali de um terapeuta que tá em luto e começa a quebrar as regras, dizendo aos seus clientes exatamente o que ele pensa. O Jimmy, né, que é o personagem principal, perdeu a sua esposa e quer tentar uma nova abordagem para essa perda. Só que não tá muito claro como ele vai ajudar os pacientes dele com isso. Então, assim, é um drama, mas é bem engraçado em alguns momentos, traz uma série de reflexões. Assistam e depois me contem se vocês gostaram. E por hoje é só, pessoal. Acho que falei pra caramba, né? Um ótimo final de semana pra vocês, um ótimo feriado pra quem estiver descansando, força pra quem tá trabalhando nessa sexta-feira. Continuamos juntos semana que vem, a partir das 6 da manhã, de segunda a sexta. Se tiver aqui nos assistindo pelo YouTube, confere se você tá inscrito e deixa seu like. E se está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, quando estiver no YouTube, procura pelo canal do Giro do Loop. Fechou? Um beijo, um excelente dia pra vocês, um ótimo final de semana e tchau, tchau! Low, 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 low.